Ok malta, só para lembrar aqui no início do vídeo de que eu sou estudante de medicina ainda e isto é apenas um projeto meu, não deve ser considerado de maneira nenhuma um conselho médico, é apenas material de educação utilizado para revisão de matéria ou dos diferentes aspectos da medicina. Um pedido meu é que deem like, subscrevam e comentem. Se tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu tentarei ao máximo responder a todos. Além disso, quaisquer atualizações ao conteúdo do vídeo ou erros que sejam relatados serão colocados no comentário fixado e as fontes estarão na descrição. Por enquanto é isso, agora sigam com o vídeo, até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Dicas da Medicina ou Ensimed, como preferirem chamar. Hoje vamos falar sobre testes de diapasão, em específico o teste de Rhine e o teste de Weber, ok? Só dois avisinhos aqui no início. Um deles é aquele aviso inicial que vocês viram, vocês podem passar à frente, ele vai estar presente em todos os vídeos. E o segundo aviso é que as aulas vão começar para a semana e então os uploads vão ficar um bocadinho mais passados. De qualquer das maneiras vou fazer o que puder para não deixar o canal morrer, porque isto é um projeto meu e eu acredito que vocês também gostem. Portanto, esperem me ver mais vezes, ok? Pronto, vamos começar hoje por explicar qual é a utilidade dos testes de diapasão, em específico destes dois. Eles são utilizados na surdez, ok? Surdez que pode ser surdez completa ou apenas perdas auditivas, ok? E elas são classificadas em dois grandes grupos, apesar de existirem outra classificação que já falarei mais à frente. Surdez de condução, certo? E surdez sensoroneural. A surdez de condução está relacionada ao sistema de condução no ouvido. Como vocês conseguem ver nesta figurinha, nós temos o pavilhão auricular, certo? Depois vamos ter o caminho até ao tímpano. Isto tudo será a vermelho, será o ouvido externo. Depois temos o tímpano com os ossículos que encaixam na janela redonda, que fará parte do ouvido médio, incluindo também a tuba de Eustáquio, aqui a verde. E depois temos o ouvido interno, onde temos a cóclea e temos o aparelho vestibular, ok? Mas o sistema de condução refere-se ao pavilhão auricular, à ligação do pavilhão auricular até ao tímpano e depois do espaço do tímpano até à janela oval, ok? Ouvido externo e ouvido médio. Então, se temos uma surdez de condução, certamente teremos um problema no ouvido externo ou no ouvido médio, ok? Sensoroneural refere-se mais a problemas da cóclea, certo? Problemas relacionados com a cóclea, seja ouvido interno, e também com a porção coclear do nervo craniano 8 ou vestibulo-coclear, ok? Então está relacionado, grande parte das vezes, com o ouvido interno. Não é importante para o ouvido em si, mas para termos uma noção, alguns diagnósticos diferenciais de cada um dos tipos de surdez de acordo com a sua localização. Então, surdez de condução relativa ao ouvido externo, que causas é que poderão ser? Otite externa, uma atresia do pavilhão auricular, ou seja, quando o pavilhão não se forma, é congénito, neoplasias do canal auditório externo, certo? E também um tampão de cerumen, quando está cheio de cera. Depois, diagnóstico diferencial de surdez de condução do ouvido médio. Otite média, certo? Disfunção da tuba de Eustáquio, como nós falámos que é a ligação entre o ouvido e depois o sistema respiratório superior. Um colesteatoma, que é a acumulação de tecido parecido à pele, que é um tecido escamoso que impede a condução de som. Um adenoma no ouvido médio. Timpanosclerose, deposição de fibra no tímpano, o que torna o tímpano mais rígido. Uma fratura ou uma malformação dos ossículos, certo? Os 3 ossículos que temos no ouvido, e também as perfurações timpânicas, ok? Diagnóstico diferencial de uma surdez sensorineural do ouvido interno. Presbiacússia, que é a perda de audição com a idade. Sons muito altos, pessoas que vão a muitos concertos ou pessoas que têm uma exposição ocupacional e não usam o aparelho de segurança necessário, os escutadores. Infecções intraembrionárias, mas também extraembrionárias. As intraembrionárias podem causar surdez congénita. Extraembrionárias ou pós-natais, temos meningite e a papeira, por exemplo. Temos também certas causas genéticas.
Temos neoplasias como o meningioma, o schwannoma e o neuroma acústico. Em termos de trauma, podemos ter trauma penetrante ou barotrauma, trauma por pressão. Medicações ototóxicas que incluem antibióticos, aminoglicosídeos, diuréticos da ANSA, aspirina e quimioterapêuticos baseados em platina. E a doença de Meniere, ok? Não vou explicar cada um em pormenor, o que é importante é perceberem o quão grande é o diagnóstico diferencial de surdez, assim mais uma ideia, e também como é que está relacionada cada uma das componentes do ouvido, externo, médio e interno, ok? Falando agora do diagnóstico diferencial destes dois tipos de surdez, temos também a lembrar que pode existir uma disfunção auditória central. O que é que eu quero dizer com isto? Não existir um problema propriamente dito no ouvido, nem no aparelho, no mecanotransdutor que é a cóclea, mas existir um problema ao nível do núcleo do nervo 8, do nervo craniano 8, que é o vestíbulo coclear, ou um problema a nível do córtex auditório cerebral, ok? Pode existir um problema, não há, e aí é uma disfunção auditória central. Não é surdez de condução, nem surdez sensorineural, ok? Pronto. Só uma coisa antes de partirmos para a frente, é que os testes que vamos falar são realizados com, como o nome indica, com o diapasão, certo? Que geralmente o diapasão que usamos tem uma frequência de 512 Hz. Podemos utilizar alguns com 256 ou 1024, mas o preferencial é 512. E também que estes dois testes são sempre realizados em conjunto, porque só em conjunto é que eles nos conseguem dar um insight do problema do paciente, seja ele de condução ou sensorineural. Um pressuposto antes de avançarmos para a definição de cada teste e a interpretação de resultados é que a condução do som no ar, certo? Ou seja, através do sistema de condução, através do ouvido externo e através do ouvido médio, é maior do que a condução por osso. Ou seja, se som for produzido e for conduzido apenas pelo crânio até chegar à cóclea, esta condução de som será menor do que o som entrar pelo pavilhão auricular, bater no tímpano e entrar na cóclea. Isto porquê? Porque a função do ouvido médio é de amplificar as ondas que são recebidas pelo sistema de condução através dos batimentos do tímpano e também dos ossículos que amplificam as pressões que são detectadas no tímpano e são transmitidas, são focadas diretamente na janela oval, o que permite com que o som seja melhor ouvido, ok? Então, isto significa que a condução por ar, que usa o sistema de condução, o ouvido externo e o ouvido médio, é maior por causa da amplificação do som criada pelo tímpano, pelos ossículos e pelo foco específico na janela oval, é maior do que a condução óssea, uma condução pelo crânio passando esse sistema de condução à frente, ok? Isto é muito importante para perceber os testes. Mas agora vamos falar então do teste de Rhine. O teste de Rhine, ele avalia a condução do som no ar e no osso, numa orelha, ok? É um teste unilateral, fazemos primeiro numa orelha, fazemos depois na outra e avaliamos a condução de ar, a condução do som no ar e a condução do som no osso. Como é que nós fazemos isto? Imaginem que este marcador seria o diapasão e nós temos aqui esta parte aqui em cima, certo? Assim, e depois temos esta parte aqui mais reta em baixo. O que é que nós fazemos primeiro? Nós ativamos o diapasão, podemos bater no cotovelo para ativar, é fácil, e ele vai começar a produzir um som. Depois o que nós fazemos é pegarmos na parte que não tem, nesta parte aqui em baixo, e colocamos no processo mastoide da orelha que queremos examinar. 2, 3 segundos depois, retiramos deste processo mastoide e colocamos apenas à beira da orelha do paciente sem contacto. E depois vamos perguntar ao paciente de que forma é que ele ouviu melhor, ok? Essencialmente é o que está escrito aqui, se vocês quiserem acompanhar. Mas nós colocamos primeiro no processo mastoide, depois colocamos à beira da orelha e vamos perguntar como é que ele ouviu melhor, ok? Como é que interpretamos agora os resultados? Vamos imaginar que ele ouve melhor quando aproximamos e não encostamos ao ouvido. Ele ouve melhor quando nós retiramos do processo mastoide.
Isto significa que a condução do som no ar, porque agora já não existe contacto entre o diapasão e o processo mastoide, porque o processo mastoide faz parte do crânio, então isso será uma condução por osso, significa que quando colocamos apenas à beira da orelha estamos a utilizar apenas condução de ar e significa que a condução do ar é maior do que a condução do osso. Se ele ouve melhor só quando está aproximado, o que cumpre o nosso pressuposto. Se cumpre o nosso pressuposto, nós dizemos que o teste de RIN é positivo na orelha examinada e que, portanto, temos um exame normal, em grande parte dos casos, mas nem sempre. Porquê? Porque também podemos ter uma surdez, uma perda auditiva sensorineural. Porquê? Porque na surdez sensorineural, como vos tinha falado, o problema não é do sistema de condução, o problema é da cóclea. Portanto, vai-se ouvir na mesma uma condução de ar maior, ou seja, quando está mais próximo do ouvido, vamos ouvir mais do que quando está encostado ao processo mastoide, só que ouve-se menos no geral. Se disser, ok, eu ouço melhor quando só aproximo do ouvido, mas ouço menos bem quando está encostado no osso. Mas no geral, ele se calhar ouve menos do que ouvirá no outro ouvido. Então podemos interpretar isto de duas maneiras, que é, temos um exame normal ou temos uma perda auditiva sensorineural. E porquê é que temos aqui o ou? Porque depois o teste Weber vai nos permitir dizer se é um ou outro. Ok? Mesmo por isso é que estes dois testes são realizados em conjunto e nunca em separado, ok? Porque um teste de RIN normal nunca nos vai permitir dizer logo se é normal ou não. Depois, se ele ouve melhor quando temos encostado no processo mastoide, isto significa que a condução do osso vai ser maior do que a condução por ar e quebramos o pressuposto. Se a condução por osso é maior, significa que existe um bloqueio do sistema de condução. Existe um bloqueio ou no ouvido externo ou no ouvido médio. O que significa que temos um RIN negativo e, portanto, podemos dizer que temos uma perda auditiva de condução. Existe um problema na condução do som, neste caso por ar, dentro do aparelho auditivo externo e médio. Ok? Pronto, isto é muito importante porque já estão a reparar que um teste de RIN negativo, que é ouvir-se melhor no processo mastoide do que ouvir melhor quando temos o diapasão aproximado ao ouvido, já nos consegue dizer que temos uma perda auditiva de condução no ouvido examinado. Pelo contrário, um teste de RIN positivo não nos permite dizer se é um exame normal ou uma perda auditiva sensorineural, ok? Porque ele pode ouvir melhor a condução do ar do que a condução do osso, mas ao mesmo tempo este ouvido ouve pior do que este. E o problema já não é de condução, o problema é mesmo da cóclea, ok? Agora vamos passar para o teste do Weber. O teste do Weber, ele averigua a presença de lateralização do som. O que é que isto quer dizer? Nós vamos emitir um som à mesma distância dos dois ouvidos e vamos ver se o som é melhor ouvido de um lado ou se é melhor ouvido do outro ou se é ouvido igual, ok? Então, vamos verificar a presença de lateralização e neste caso em condução do osso. Não vamos ativar o diapasão e vamos colocar à frente da pessoa, não. Vamos encostar ou acima do nariz ou aqui mesmo à frente numa das suturas próximas às suturas cranianas, ok? Então, ativamos. Colocamos aqui em cima ou colocamos aqui na zona do nariz, do músculo próxero, e vamos verificar se o paciente ouve igual dos dois lados ou melhor de um lado do que do outro. Como é que agora interpretamos o resultado? Este é um bocadinho mais difícil, sempre foi um bocadinho difícil para mim de perceber, mas eu criei uma formulazinha que depois vamos utilizar na prática. Então, como é que nós interpretamos os resultados neste caso? Nós temos de verificar se ele ouve o mesmo volume em ambos os ouvidos. Se ele ouve o mesmo volume, significa que ele tem um Weber não lateralizado. O que é que isto significa? Que não há uma preferência, não ouve melhor de qualquer um dos lados, ouve o mesmo, não lateraliza. E no outro caso, se ele ouve melhor num dos ouvidos, já temos de fazer um pequenino esquema. Eu coloquei aqui um exemplo para vos explicar, ok? Vamos imaginar que o paciente ouve melhor do ouvido direito do que ele ouve do ouvido esquerdo. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos criar esta pequena formulazinha, que depois vou fazer outra vez na prática, mas
Se nós colocarmos ouvido direito, ouve-se melhor do que o ouvido esquerdo. Isto significa o quê? Lembrem-se, nós estamos a avaliar a condução em osso. Significa então, é equivalente a dizer que a condução do osso no ouvido direito é maior do que a condução em osso do ouvido esquerdo. E isto pode implicar duas coisas. Uma delas é que a condução do osso no ouvido direito aumentou, ou que a condução no osso do ouvido esquerdo diminuiu, certo? Pronto. Vamos ao primeiro caso. Imaginando que a condução do osso do ouvido direito aumentou, isto vai quebrar o pressuposto que eu vos falei aqui em cima. No ouvido direito. Significa que agora vamos ter uma condução de osso no ouvido direito que é maior do que a condução de ar no ouvido direito. O que é que isto implica? Como eu vos falei no teste de Rhine, isto implica uma perda auditiva de condução no ouvido direito. Então, uma das interpretações do teste Weber lateralizado, no caso do ouvido direito se ouvir melhor do que o ouvido esquerdo, é uma perda auditiva de condução direita. É este o primeiro caso, ok? Segundo caso, existe uma redução da condução de osso no ouvido esquerdo. Se existe uma redução, isto significa que o pressuposto se mantém, porque ele não aumentou relativamente à condução de ar, e se o pressuposto se mantém, podemos dizer que temos uma perda auditiva sensoroneural esquerda, ok? Se ele lateraliza para a direita, então, ou temos uma perda de condução direita, ou temos uma perda sensoroneural esquerda. A regra geral, então, quando lateraliza para um lado, desse lado temos uma perda de condução, ou do outro lado temos uma perda sensoroneural, ok? É esta a regra. Como vocês agora repararam, nenhum dos testes é conclusivo unicamente. Quando são realizados isoladamente, nenhum deles é conclusivo. Nós precisamos do resultado dos dois para retirar uma conclusão, porque aqui temos um ou é uma perda auditiva de condução direita ou é uma perda auditiva sensoroneural esquerda, e no exame, no teste de Rhine, temos um exame normal ou uma perda auditiva sensoroneural. Não conseguimos utilizá-los isoladamente. Então, como eu vos falei aqui em cima, que são sempre utilizados juntamente, também tem outro aviso a vos dar, é que estes são testes de rastreio, ok? Que são realizados em consulta, mas que nunca vão substituir um exame mais formal, como uma audiometria, um timpanograma, ok? Nunca vão substituir esses exames mais específicos para confirmação de diagnóstico. Eles são apenas de rastreio e nada mais, são exames simples, mas que oferecem informação clínica valiosa, ok? Tudo isto foi para explicar como é que eles funcionam e porque é que eles funcionam. Agora vamos passar a uma parte mais prática, onde vamos fazer exercícios e vamos construir uma tabela juntos para interpretar resultados, ok? Vejo-vos já. Ok, agora vamos passar à segunda parte da aula, uma parte mais prática, para integrar os conhecimentos da parte teórica e ver se conseguimos resolver estes exercícios, ok? Então, primeiro exercício, temos um paciente com um rim esquerdo positivo e com um rim direito positivo. O que é que isto nos diz? Diz-nos que o pressuposto é mantido, por outras palavras, a condução do ar é maior do que a condução no osso e o Weber não é lateralizado, o que significa que o volume é igual nos dois ouvidos, ok? Temos duas opções aqui, uma delas é ser um exame normal, certo? Mas temos outra opção, porque eu vos tinha dito que a surdez sensorineural mantém o pressuposto. O pressuposto é mantido no esquerdo e no direito, o mesmo volume é ouvido nos dois, portanto também podemos ter uma surdez sensorineural bilateral, dos dois lados. Ok? Um exemplo, presbiacússia, perda da audição com a idade, ok? Segundo exercício, um paciente com um rim esquerdo positivo e com um rim direito negativo. O que é que isto nos diz? Que o pressuposto é quebrado no ouvido direito, portanto a condução do osso é maior do que a condução no ar, o que era já suficiente para dizermos que temos uma surdez de condução direita. O que é que o Weber nos diz? O Weber diz-nos que temos uma lateralização à direita, fazendo aquilo que vos falei há pouco, então ouvimos melhor do ouvido direito do que ouvimos do ouvido esquerdo, o que significa que a condução do osso no ouvido direito é maior do que a condução no osso do ouvido esquerdo, correto? Isto pode-se dever a dois cenários que eu vos falei há pouco, só qual é o cenário aqui? O cenário é quebra de pressuposto, então isto significa que a condução no osso
direita é maior do que a condução no ar direita, o que nos dá o diagnóstico de surdez de condução do ouvido direito, ok? Exercício 3. Temos um rino esquerdo positivo e um rino direito positivo, igualzinho ao primeiro. Ou seja, não quebramos o pressuposto em nenhum deles. Já podemos ignorar o diagnóstico de surdez de condução. Mas temos uma lateralização do Weber. O que é que isto nos diz então? Ouve-se melhor no ouvido esquerdo do que ouve-se melhor no ouvido direito. Significa que a condução do osso no ouvido esquerdo é maior do que a condução do osso no ouvido direito. E então, qual dos cenários é que estamos presentes aqui? Uma subida da condução do osso esquerdo ou uma descida da condução do osso direita? Uma descida da condução do osso direita, que certamente não será apenas da condução do osso, também será uma descida da condução no ar, mas mantém o pressuposto. Porquê? Porque aqui o diagnóstico não será uma surdez de condução, mas sim uma surdez sensorineural do ouvido direito, ok? Porque é do ouvido direito. Se fosse para ser uma surdez de condução esquerda, teríamos de ter um rino negativo esquerdo. Sendo que temos um rino positivo em ambos os ouvidos, mas existe uma lateralização da mesma maneira, significa que temos de ter uma surdez sensorineural, neste caso, do ouvido contrário à lateralização. Ouve-se melhor do lado esquerdo, então a surdez sensorineural vai ser do lado direito. Ouve-se melhor do lado direito, então a surdez sensorineural vai ser do lado esquerdo. Ok? A ideia é sempre essa. Se for uma surdez sensorineural, vai ser contrária ao ouvido lateralizado. Agora, exercício 4. Após a realização de testes de diapasão, obtiveram-se os seguintes resultados. Um rino esquerdo positivo e um rino direito positivo e um Weber lateralizado à direita. Qual dos seguintes diagnósticos deve integrar o diagnóstico diferencial do paciente? Qual destes é que deve integrar o diagnóstico diferencial? Um colesteatoma do ouvido esquerdo, uma labirintite do ouvido direito, um tampão de cerumen do ouvido direito ou um neuroma acústico do ouvido esquerdo. Vamos fazer a interpretação para perceber que tipo de surdez é que estamos a lidar aqui neste caso. Então, partindo dali, temos uma lateralização à direita, então dizemos que ouve-se melhor no ouvido direito do que no ouvido esquerdo, o que significa que a condução do osso do ouvido direito vai ser maior do que a condução do osso do ouvido esquerdo. Isto pode-se dever a duas situações. Uma delas é uma surdez de condução do ouvido direito, outra delas é uma surdez sensorineural do ouvido esquerdo. Mas agora temos de verificar aqui, o rino é positivo em ambos, não quebramos o pressuposto, então podemos excluir surdez de condução. Qual é o resultado aqui? Então é uma surdez sensorineural. Lembrem-se, se o Weber lateralizado à direita significa que tem de ser uma surdez esquerda. Ok? Se é uma surdez esquerda, qual dos seguintes pode integrar o diagnóstico? Já podemos excluir a labirintite e já podemos excluir o tampão de cerumen, por serem do ouvido direito. Quais é que nos restam? Um colesteatoma ou um neuroma acústico? Temos agora de lembrar aquilo que falámos no início. A surdez sensorineural está relacionada a problemas com o ouvido interno, ok? Se é com o ouvido interno e o colesteatoma é uma doença do ouvido médio, então a única opção e a opção correta é um neuroma acústico do ouvido esquerdo, ok? Que pode integrar o diagnóstico diferencial. Ok, agora em termos de resumo, tenho aqui esta tabelinha que vão ajudar-me a preencher, ok? Vou só trocar de marcador. Então temos rino positivo, não quebramos o pressuposto em nenhum deles, não existe lateralização. Isto significa o quê? Que podemos ter um exame normal, certo? Ou uma surdez sensorineural bilateral, ok? Que foi aquilo que nós falámos no primeiro exercício. Faz sentido. Agora temos um rino positivo à esquerda, um rino negativo à direita, o que significa que temos provavelmente uma surdez de condução à direita, porque quebramos o pressuposto na direita, e lateraliza para a direita. Ou seja, se lateraliza para a direita e temos um rino negativo à direita, temos o quê? Uma surdez de condução do ouvido direito, ok? Surdez de condução direita. Agora, nós temos um teste de rino positivo à esquerda e positivo também à direita, mas lateraliza para a esquerda, ok?
Se ele é positivo e positivo não quebramos o pressuposto em nenhum dos casos, lateraliza para a esquerda. Lembra-se de que eu vos falei. Se lateralizar para a esquerda, significa que a surdez sensorineural, que será este caso, será do outro lado. Então teremos uma surdez sensorineural direita. Depois temos um teste de RIN positivo e um teste de RIN positivo dos dois lados. Não quebramos o pressuposto em lado nenhum, portanto estaremos presente em princípio uma surdez sensorineural que lateraliza para, vamos trocar aqui a letra porque senão o resultado será o mesmo e eu não tinha reparado. Lateraliza para a direita, ok? Se lateraliza para a direita significa que temos uma surdez sensorineural esquerda, ok? Agora nós temos um RIN negativo esquerdo, um RIN positivo direito, o que significa que temos uma condução do osso maior do que a condução de ar no ouvido esquerdo, o que certamente indicará para uma surdez de condução esquerda, só que novamente eu coloquei aqui a letra errada. Se fosse assim, seria um resultado inesperado, não é? Porque lateralizar para a direita, mas o teste de RIN seria no lado esquerdo. Então, se lateralizar para a esquerda e tiver um teste de RIN negativo do lado esquerdo, o que é que estaremos à espera? De uma surdez de condução esquerda. Ok? Porquê? Porque temos um teste de RIN negativo à esquerda que lateraliza também para a esquerda. Agora, negativo em ambos os ouvidos. Isto significa o quê? Que temos uma quebra do pressuposto em dois ouvidos. A condução do osso na esquerda é maior do que a condução no ar na esquerda e a condução no osso da direita é maior do que a condução do ar na direita. E não temos lateralização. Isto significa o quê? Quebramos o pressuposto nos dois e não lateraliza, que temos uma surdez de condução bilateral. Ok? Pronto, e é isto, malta. Espero que tenham gostado desta aula. Coloquem nos comentários sugestões de outros temas e até à próxima.